E aí, meu povo, vamos descobrir a história? Bem, o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre o cangaço, afinal, o Lampião foi o nosso primeiro personagem do mês do nosso site. Bom, pessoal, adentrando no conteúdo, vamos viajar até o final do século XIX e início do século XX. Por quê? Porque foi nesse momento que houve uma mudança, uma ruptura no governo, no regime político brasileiro. A monarquia havia caído e surgiu, ascendeu a república. Bem, esse período foi de muita instabilidade. Afinal, toda vida que um regime, para ele se consolidar, existe um período de adaptação, até da máquina administrativa do Estado, quanto da população de identificação com esse governo. E foi dentro desse período que surgiu inúmeros movimentos sociais e, consequentemente, revoltas. O cangaço vai ser uma delas, dentro desse contexto de instabilidade. Imerso no imaginário popular nordestino, através da figura do Lampião, o cangaço ele se situa dentro de um panorama político chamado coronelismo. O que é o coronelismo? Ele é um elemento que se institui na famosa política dos governadores. O que seria isso? A política dos governadores nada mais é do que uma troca de favores entre aristocratas que utilizavam a máquina pública, os cargos públicos, para se manterem no poder, configurando um cenário de rivalidades e alianças entre essas oligarquias. O Nordeste, nesse período, assim como o Brasil, e também nos dias de hoje, sofre com a concentração de terra. O poder da terra era utilizado por essas oligarquias, por esses aristocratas, esses coronéis, para oprimir os cidadãos, a população comum. A vulnerabilidade da população se tornava cada vez mais problemática quando a aristocracia utilizava da seca como instrumento político para a opressão. Agora, adentrando no que a gente conhece como a origem do cangaço, a gente tem que ir lá para o século XVIII. Naquele período, os grandes aristocratas, os coronéis, eles contratavam grupos armados, o que a gente conhece como banditismo, e procuravam fazer saques, assassinatos. Eles trabalhavam a mando do coronel. Só que esses grupos eles foram se tornando cada vez mais fortes. E no finalzinho do século XIX e no início do século XX, alguns grupos, como o de Lampião, passaram a atuar por autonomia, por conta própria. Afinal, eles estavam com armas, riquezas e pessoas. Isso era o que eles precisavam para fazer o terror nas cidades. Os saques que os cangaceiros faziam criavam uma situação de guerra civil, porque algumas pessoas, alguns civis, eles passaram a se organizar em forma de milícia, que a gente vai chamar de volantes, e vai condicionar todo esse contexto de violência, esse ciclo vicioso de violência entre cangaceiros, polícia e as volantes. Uma verdadeira guerra civil o Brasil viveu no início do século XX. Mas a gente precisa entender a complexidade do cangaço. Não apenas observar a dicotomia entre bem e o mal, se o cangaceiro é um herói ou um vilão. Não, a gente precisa entender a complexidade do movimento. Porque esse movimento está imerso dentro desse contexto histórico. Os cangaceiros são considerados um movimento de marginais sociais. Afinal, os seus participantes, em grande medida, são pessoas vulneráveis que sofriam da atual situação do povo brasileiro. E a gente precisa lembrar que aquela velha frase que se encaixa perfeitamente em vários discursos históricos: violência gera violência. Enquanto o Estado lhe oprime através da política dos governadores, através do elemento do coronelismo, através da seca, os grupos, o povo, ele vai procurar, já que ele foi marginalizado, posto de lado, buscar alguma saída. E o cangaço, esse grupo armado de banditismo, foi uma dessas saídas. Não cabe a gente julgar seu lado bom, seu lado ruim, se quem estava certo eram as volantes, as populações civis. Afinal, se o Estado oprimia as pessoas e o cangaço retribuía com saques e o terror nas cidades, a própria população retribuía. Em vez de combater a violência, ela retribuía com mais violência. Então a complexidade do movimento do cangaço e de tantos outros movimentos que aconteceram no Brasil e no mundo é muito maior. A gente tem que entender isso, que esse ciclo vicioso de violência, ele perdura até os dias de hoje. E é preciso a gente mergulhar dentro da história para poder entender como isso aconteceu, como isso surgiu. E é importante frisar que como esse movimento
ele se tornou tão marcante na cultura popular, se tornou um folclore mesmo do Nordeste. A cultura ela tem uma peculiaridade que é a permanência. Ela se sobressai, ela é como o ar que a gente respira. Ela está em todo canto. Então, a cultura do cangaço que surgiu lá atrás, no século XIX, no século XX, que se consolidou, ele vai, através da cultura, através de tempos em tempos, de gerações em gerações, se modelando, se configurando. E a gente tem hoje o quê? A gente tem hoje diversos segmentos culturais, como a música, como a moda, como o cinema, que retratam esse contexto histórico, de diversas maneiras. Então a gente precisa entender, sempre entender, procurar refletir sobre alguma coisa, e não buscar digerir aquilo seco e retrucar, falar. A gente precisa entender tudo que está por trás disso. Não apontar o dedo para um cangaceiro e dizer que ele era um bandido ou ele era um vilão. Por exemplo, em algumas regiões perto do Ceará, o cangaceiro é considerado um herói. Por quê? Porque eles não atacaram grandes coronéis de lá. Eles tinham alianças com os coronéis de lá. Já em outras regiões do Brasil, eles são considerados vilões. Porque eles faziam saques, praticavam terror. Então não cabe a gente julgar. Cabe a gente entender a complexidade, a profundidade desse movimento. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas discussões. A ideia, pessoal, da história, desses vídeos, não é apenas o assunto, o conteúdo. É instigar vocês, é problematizar o passado. A história, ela tá no nosso presente. O passado, eu já falei pra vocês, é apenas uma desculpa. Pra gente procurar, pra gente perguntar o passado, pra gente se inspirar e procurar entender todo esse mundo, todas essas transformações, esses ribuliços que a gente vive no mundo. E eu espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, dislike, se não gostou, comenta. Acesse nosso site. Tamo junto e semana que vem tem mais. E, já ia esquecendo, pessoal, muito obrigado pelos 100 inscritos. Tô muito feliz por isso. Espero que a gente consiga mais. E obrigado de verdade. Tamo junto.